Vamos fazer agora algumas atualizações em relação ao conflito na Ucrânia, né? Eu coloquei esse print, eu ia colocar o vídeo, mas o vídeo tá em inglês, eu não achei o vídeo legendado. Mas esse aí é o nosso Joe Biden, né, presidente do Império, né, presidente dos Estados Unidos. E ele falou nesse evento aí que ele tá comentando, ele foi para a Europa, enfim, tá tentando articular por lá mais formas de isolar a Rússia, né? E ele falou basicamente o quê? Cortar o gás russo vai prejudicar a Europa, mas esse é o preço que eu estou disposto a pagar. Eu não preciso nem dizer que isso virou meme, né? Porque é o rei lá do Shrek, não sei se é rei, príncipe, o que é do Shrek, que tem aquela frase clássica dizendo, olha, alguns de vocês podem morrer, porém é um sacrifício que eu estou disposto a pagar, né? Seria cômico se não fosse trágico, porque isso é o presidente dos Estados Unidos. E o tiro do Biden na Ucrânia tá saindo pela culatra. Muito complicado o que está acontecendo, eu fico tenso porque o Império não pode perder, eles não perdem, eles não podem jogar para perder, e eles estão perdendo. Eles estão perdendo. Esse é o ponto que a gente tem que entender. Por que eles estão perdendo? Porque no campo de batalha a coisa está bem enrolada. Se por um lado não tá fácil para os russos, porque há resistência, por outro lado, não parece possível haver uma vitória da Ucrânia sem que haja uma intervenção maciça da OTAN, inclusive com soldados. E isso parece que não vai acontecer, até porque se isso acontecer, o conflito vai ir para um novo patamar que pode se desenrolar até mesmo, no limite, para um conflito nuclear, né? E eu ainda não estou imaginando que isso deva acontecer, não deve ser a primeira opção dos Estados Unidos e da Rússia, embora eu não descarte esta opção. Então não vejo isso acontecendo. Por outro lado, o que está acontecendo? Nós estamos vendo os ucranianos tentando utilizar civis como escudo humano, posicionando suas forças em áreas civis para dificultar o avanço dos russos. E a gente tem que lembrar que não é interesse da Rússia destruir a estrutura física da Ucrânia, uma vez que toda a guerra está acontecendo pela necessidade russa de manter a Ucrânia como área de influência. Então as instalações, as fábricas, o próprio mercado consumidor ucraniano tem que continuar operando para fazer sentido para a Rússia a operação militar. Então devastar a Ucrânia não é o objetivo do Putin. E avançar rapidamente, passando por cima de bairros civis, que seria o necessário para que a guerra se desenrolasse mais rapidamente, complicaria justamente este ponto, fazendo com que a Rússia destruísse a estrutura física da Ucrânia, que é o que eles não querem. Então a ideia, me parece que está sendo construída pelas forças russas, é cercar Kiev, sufocar e provocar a rendição do Zelensky sem que haja essa destruição em grande escala. Isso pode fazer com que a guerra demore um pouco mais, mas, a princípio, os planos russos tendem a dar certo. Para que isso não aconteça, é necessário que a OTAN faça mais do que está fazendo pela Ucrânia. Como no plano militar não é simples derrotar a Rússia, o que sobra de alternativa para a OTAN, que é a representante dos interesses dos Estados Unidos? Reverter a situação interna do Putin, fazer com que ele perca apoio, desestabilize a Rússia, provoque uma superinflação, coisas do gênero, a partir dos embargos econômicos. Isso também não tem dado certo. Embora a mídia ocidental omita, o Putin aumentou a sua popularidade com a guerra. Mas ele está mentindo, está utilizando a mídia, está censurando. Eu não estou entrando nessa seara aí, tá? Porque isso também acontece de lado a lado, assim como a mídia ocidental manipula a informação para manter as pessoas do lado da OTAN na guerra, o Putin vai fazer o mesmo para manter a população russa do lado dele na guerra. Eu não estou aqui para fazer avaliação moral. Agora, diferente do que está dizendo a mídia ocidental, Putin não está se desmobilizando internamente. Não é isso que está acontecendo. Até porque a cartada dos Estados Unidos era o embargo. E o que a gente tem visto, gente? O Putin conseguiu fazer uma série de acordos bilaterais para dar vazão às suas exportações em rublos. Ele conseguiu manter um nível bom de reservas, independente das reservas que foram bloqueadas. Então a gente está vendo uma parceria com Irã, com a própria Arábia Saudita, com a China. Agora, o Putin anuncia que só vai vender gás
para a Europa em rublo. O que a gente viu nos últimos dias? Depois de um salto do preço do dólar dentro da Rússia, a desvalorização do rublo, a gente viu uma estabilização. Se nós pegarmos a última semana, o rublo ganhou do dólar. O rublo ganhou do dólar na última semana. Então nós já vínhamos num período de estabilização e agora nós estamos vendo uma leve recuperação do rublo. Sinal de que os embargos que os Estados Unidos estão aplicando contra a Rússia não estão dando certo. Ao contrário, aquilo que eu disse aqui está se materializando. Está havendo a aceleração de uma organização, de um processo de compensação para contas internacionais alternativa ao dólar, o que é muito ruim para os Estados Unidos, deixando Joe Biden em uma sinuca de bico terrível. Porque aquilo que ele estava utilizando para aumentar a sua influência sobre a Europa pode prejudicar a relação dele com a Europa, eu já vou chegar na questão do gás da Europa e da Alemanha, mas mundialmente falando, o dólar perde força. O Federal Reserve já aumentou a taxa de juros, ainda que timidamente, mas já acendeu um sinal de alerta e isso pode se repetir e se aumentar a intensidade desse ajuste dos juros, desorganizar cadeias de relações econômicas mundiais a partir de um tarifaço de juros do Fed para tentar segurar o dólar. Porque o dólar, ele está sendo pressionado nessa situação, o que não era o imaginável no início do conflito. No início do conflito, o que a gente podia imaginar era uma valorização da moeda estadunidense, uma vez que é o que acontece quando o mercado fica inseguro. Aconteceu nos primeiros dias, mas logo se estabilizou. E agora, a impressão que dá é que isso se reverte. Por isso que eu temo o que pode acontecer na Europa.